E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Melo e nem tudo que tá na internet é pra você. Se você usa o Twitter, você provavelmente já viu essa thumb aqui em algum lugar. E meu Deus, cada vez que eu vejo essa imagem, ela perde ainda mais qualidade. E caso vocês não saibam, essa é uma thumb do Bruno Hatak, mais especificamente de um vídeo do canal secundário dele. E apesar disso ter se tornado uma imagem de reação do Twitter, esse vídeo é muito bom. E bom, por que eu tô mencionando isso do nada e fazendo um vídeo inteiro sobre esse assunto? Bom, porque recentemente aconteceu uma situação que me fez pensar muito sobre tudo isso de novo. Uma situação envolvendo o Cory, o Terrorizando e incrivelmente o Bruno Hatak. Bom, eu vou explicar melhor lá pra frente. Então é isso, hype o vídeo, dá like, se inscreve e me siga nas redes sociais e bora! Pra começar, eu acho que eu preciso explicar o contexto que me levou a fazer esse vídeo. Talvez a essa altura você já saiba, mas o Terrorizando infelizmente começou a sofrer muito hate ultimamente. E o motivo? Simplesmente por ele estar feliz. É sério, eu não tô nem zoando, nem exagerando. Eu até fiz um vídeo curto sobre isso, que eu postei sem querer antes da hora. E até eu tava levando hate. E eu nem tinha entendido que eu tava levando hate, pra vocês terem uma ideia. Porque no TikTok de computador algumas imagens não ficam visíveis, então eu não sabia que eu tava levando hate. Inclusive, uma coisa bem engraçada que aconteceu é que uma pessoa tentou ser machista comigo, sendo que eu nem sou mulher. E ele descobrir que homem com a voz fina existe, eu acho que a cabecinha dele entra em combustão espontânea, mano. Enfim, pra quem não sabe, o Terrorizando é um cara muito gente boa que fala sobre Pop Playtime e também faz reacts. Inclusive, eu conheci ele porque ele reagiu a um vídeo meu, o que me deixou bem feliz. E como o conteúdo dele é focado principalmente em Pop Playtime, vocês já imaginam que ele tenha um carinho muito grande pelo jogo. Até porque, como ele mesmo diz, Pop Playtime é tanto o trabalho dele como um hobby dele. E quando foi anunciado o capítulo novo de Pop Playtime, ele fez um react e cometeu o gravíssimo crime de ficar feliz. Caramba, quem diria que o cara ia comemorar quando algo importante pra ele fosse anunciado? E aí uma rapaziada começou a dar hate nele, dizendo que ele é forçado, que ele é um homem adulto e não deveria se importar com Pop Playtime. E como sempre, também teve gente que começou a passar do ponto com os xingamentos. Não que xingar alguém seja aceitável, mas consegue piorar ainda mais a situação, chegando ao nível de usar deficiências e condições como ofensa. Eu não preciso nem dizer aqui que é paia, né, mano? Eu preciso ser o capitão óbvio. Mas aí você me pergunta, o que isso tem a ver com nem tudo que tá na internet é pra você? Bom, acontece que muitas pessoas começaram a fazer vídeos sobre o assunto e uma dessas pessoas foi o Cory. E sabe o que aconteceu com o Cory? Ele foi xingado em massa pelo Twitter. Intancável, mané. E aí ele fala sobre isso no vídeo resposta dele. E tem uma parte nesse vídeo que ele também fala sobre pessoas que começaram a xingar ele porque, segundo essas pessoas, se o Cory tá dizendo que tá tudo bem gostar de algo sem dever satisfações a ninguém, então logo ele tá dizendo que você não pode não gostar de algo. Você é obrigado a gostar de tudo. E colocando imagens pra zoar pessoas que te obrigam a gostar de tudo, entre muitas aspas. Vamos brigar com o fantasma das pessoas que te obrigam a gostar de tudo. Que medo. O que eu acho que eu não preciso nem dizer que é uma afirmação extremamente ridícula e distorce totalmente o que o Cory queria dizer, né? E de novo, a gente já vai chegar lá. Bom, o que me chamou muito a atenção nesse vídeo resposta que o Cory fez foi ele citar o Bruno Hatak e como as pessoas estavam comparando ele com o Bruno. Só que daí o Cory diz que, na verdade, ele discorda de alguns pontos do Bruno Hatak e ele traz esses pontos. E isso me fez parar pra refletir de novo sobre todo esse assunto, me dando uma baita vontade de falar sobre aqui no canal pra compartilhar minhas ideias sobre o tema e ouvir a opinião de você aí que tá me assistindo. E dito todo esse contexto, vamos lá. Infelizmente eu vou ter que dar uma de capitão óbvio de novo aqui antes de começar. Isso aqui não é um ataque a nenhum dos lados. O Cory e o Hatak obviamente não brigaram, não se dão mal. E eu também não tô tentando caçar uma briga, uma tretinha com nenhum dos dois. É só um videozinho pra expressar minhas ideias, como eu já disse antes. Eu sei que a maioria de vocês já sabe disso, mas eu tenho que falar aqui igual, porque sempre vai ter algum maluco que tenha a interpretação de quinta série. E dito isso, vamos começar explicando a ideia do vídeo do Bruno Hatak. Ou, nem tudo que tá na internet é pra você. A discussão abordada nesse vídeo é sobre como com o passar dos anos os algoritmos foram evoluindo tanto que você praticamente não precisa pesquisar mais nada para receber conteúdo sobre os seus interesses, o que era meio arcaico nas eras antigas da internet. Esse algoritmo acabou se fortificando ainda mais com a ideia de vídeos infinitos, vídeos curtos, enfim. E ele traz essa ideia de como, de certa forma, o algoritmo acabou te deixando mimado, fazendo você inconscientemente acreditar que tudo que tá ali é pra você. Não é todo mundo, obviamente, mas muita gente. E quando algo fora da sua bolha chega em você, você se irrita
e se acha no direito de xingar outras pessoas de graça ou só ser totalmente desnecessário. E lembrando, eu não tô falando aqui de respeitosamente dar uma opinião contrária ou criticar uma situação de forma construtiva. Até porque se eu fosse contra críticas construtivas ou falar sobre assuntos, o meu canal nem existiria. E se o Bruno Hatak também fosse contra, o canal dele também não existiria. O que eu tô falando aqui são sobre pessoas que só dão hate mesmo, sem nenhuma crítica construtiva ou necessidade. E acredite se quiser, ser arrombado não é a mesma coisa que dar opinião. Chocante, né? Então é uma situação que acontece muito. Por exemplo, olha que conteúdo maneiro desse jogo aqui que eu gosto, não tem nada moralmente duvidoso e que eu acho bem bacana, sabia? Aí chega uma pessoa aleatória e comenta: nossa, mas esse jogo é uma bosta, desista dos seus sonhos e morra! Imagina eu gostar dessa merda. Grow as man, by the way. Nossa, esse jogo é daquele lugar lá da bandeira azul e branca com uma estrela no meio que eu não posso nem mencionar aqui. Detalhe, não tem nenhuma correlação. E aí, isso gera uma discussão, porque de um lado vai ter pessoas meio, mano, cala a boca, isso é totalmente gratuito. A pessoa nem fez nada pra ti. E do outro lado vai ter os babacão concordando, dizendo, não, realmente, isso aí tá tudo errado, isso aí é coisa de paspalhão, coisa de lerdão. E o vídeo do Bruno Hatak é justamente sobre esse tipo de gente, não sobre criticar de forma construtiva. E ele dá até um exemplo bem mais leve do que esse que eu falei aqui, que é basicamente, uma pessoa posta um vídeo sobre cabelo loiro, mas você tem o cabelo marrom. E sei lá, tu não gosta de loiro e não precisa ver conteúdo sobre cabelo loiro, já que tu não gosta. E o que você vai fazer, se você for uma pessoa normal, é passar o vídeo e seguir seu dia. Até porque se você interagir, você vai receber mais conteúdo sobre cabelo loiro, que é o que você quer evitar. Só que ao invés de fazer isso, muita gente é só desagradável e se acha no direito de ficar enchendo o saco dos outros. Aí a pessoa vai lá, posta o videozinho, né? E aí sempre vai ter alguma mal-amada nos comentários meio, ó, meu cabelo marrom aqui, ó. Vai avisando, viu? Nossa, gente, só eu que acho o cabelo loiro feio. Tá, só que o que a gente faz com essa informação? Quem é você? Me diz. Você tinha necessidade de comentar isso? Se a pessoa não tá fazendo nada de errado? Para pra pensar por 5 minutinhos. Não, 5 minutinhos é até muito. Pensa por 10 segundos. Você teria coragem pra falar bosta na cara dessa mesma pessoa se fosse pessoalmente? Eu acho que não, né? Não minta pra si mesmo. Você não teria. Então por que você acha que é legal comentar esse tipo de coisa? Porque você tá no anonimato? Sabe? E você não só tá sendo insuportável, como também tá fazendo mais desse conteúdo que você não gosta ser recomendado pra você. É por isso que o Hatak diz, nem tudo que tá na internet é pra você. Se a pessoa tá fazendo uma receita de amendoim e você tem alergia a amendoim, a receita não é pra você. Nem tudo gira ao seu redor. E falando assim, vai aparecer sempre alguma pessoa dizendo, nossa, mas isso é tão minúsculas causas. Mas assim como muitas vezes é algo meio bobo, igual o exemplo do cabelo, que só não passa do desagradável, também tem vezes que a situação fica muito maior e mais complicada, saca? Justamente como essa última situação, que pegaram um pedaço minúsculo de um vídeo de mais de 1 hora, postaram no Twitter e foi o suficiente pra um bando de gente que parece que ouve pelo buraco do cu ao invés do ouvido, ficar espumando de raiva nas respostas. E obviamente distorcendo tudo que o Corey disse e criando a própria realidade pra ficar bravo. E eu entendo que é um clipe curto, mas pelo amor de Deus, se você tem um ensino fundamental completo, tu consegue interpretar o que o Corey quis dizer. Pra ficar melhor explicado que isso, mano, só se o Corey desenhasse. E aí eles criam essa realidade pra eles ficarem com raiva por algum motivo, distorcendo o que o Corey disse e comentando coisas tipo, alguma imagem meio tosca, ou dizendo, ai, mas agora tem que gostar de tudo, não pode ter opinião negativa sobre nada. Ou tem gente dizendo que o Corey vive numa bolha maldita em que todo mundo é falso porque tem medo de demonstrar desgosto e quer se pagar de bonzinho. Deus perdoe uma pessoa realmente gostar de algo. Nossa. Ou que ele é um cara de mais de 30 anos que gosta de coisa de criança e fica nessa de ser feliz. Pelo amor de Deus, né, rapaziada? O Corey já faz conteúdo há mais de 10 anos. Mais até, porque eu lembro que eu assistia ele com 10 anos, eu já tô com 20. Vocês acham mesmo que o Corey tá fingindo ter os gostos que ele tem só pra agradar os outros? Pelo amor de Deus. É aqui que a gente finalmente chega na parte dele dizer que ele discorda de algumas coisas do vídeo do Bruno Hatak. O Corey fala que sim, você deve criticar as coisas pra que elas se tornem melhores. E se você não gosta de algo, você deve sim criticar pra que exista um feedback, mas você também pode gostar de algo de boa na moralzinha. Ele trouxe o exemplo também sobre como o FNAF só existe por conta do Scott Cawthon ter recebido comentários de hate. Só que eu também não acho que é bem por aí. Até porque eu acredito que nesse caso seja muito uma exceção e não a regra. E eu acho que o Corey só nessa parte acabou se expressando meio mal, porque com certeza ele também não é a favor do hate nem de crítica destrutiva, e sim de críticas que vão trazer um feedback de verdade. E é aí que eu acho que na verdade ele e o Bruno Hatak concordam mais do que eles imaginam. Eu acho que existe muito uma distorção justamente sobre esse vídeo do Bruno Hatak, sobre ele dizer que não pode criticar nada, que você tem que se calar a respeito de críticas e blá blá blá. Sendo que não, os dois parecem na verdade
verdade, concordar bastante sobre a questão de só não ser uma pessoa desnecessária. E claro, saber que hate não é a mesma coisa que opinião. Você tem sim o direito de criticar algo, mas entenda que tem um lugar e jeito certo de se fazer isso. Criticar de forma construtiva não é a mesma coisa que ser um babaca. Se algum youtuber diz algo que você discorda, seja por opinião própria ou porque ele realmente falou algo errado, alguma desinformação, ao invés de você ir ameaçar a família inteira dele e xingar, sei lá, a aparência física da pessoa no Twitter, você pode simplesmente escrever sua opinião de forma que vá realmente agregar algo. Sabia? E se você discorda de um ponto, seja opinião pessoal ou fato, você vai lá e apresenta esse ponto pro cara. Isso ajuda mais do que vocês imaginam. Ninguém aqui é um deus intocável. E isso não é só sobre conteúdo no YouTube. Pode ser também algum jogo, alguma mídia, sei lá. Se você não gosta, critica pontos válidos, pelo menos. Algum furo no roteiro, bug, algo mal feito. Isso é totalmente diferente de você chegar do nada em alguém e xingar de graça sem agregar nada e dizer que tá só uma bosta. E se você ainda assim quer ser um babaca, então faça o seu próprio post. Você tem sim o direito de não gostar de algo e simplesmente dizer um odeio tal coisa. Só não seja um inconveniente de ficar falando isso de graça no post de alguma outra pessoa se não for pra ajudar. Como o próprio Bruno Hattaki disse, o algoritmo tem a função de te servir, não os criadores de conteúdo. E de novo, nem toda crítica é válida. Tem gente que passa totalmente do ponto, não só sendo não gosto de tal coisa. É papo de ameaça de morte ou imputar crime, discurso de ódio mesmo, sabe? E eu sei que quem tá realmente precisando ouvir esse vídeo provavelmente já tá choramingando no Twitter e distorcendo tudo que eu falei. E ok, eu não espero mudar o mundo, mas se algo que eu disse aqui foi capaz de agregar algo em você, eu já fico feliz. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e é isso. Um beijo da Anitta e...